Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adel Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Oficina Maker. Na aula passada falamos um pouco sobre potenciômetro. Vimos alguns modelos dos potenciômetros. Vimos também como ele funciona usando um multímetro e uma bateria de 9 volts. Como ligar no Arduino usando a porta analógica. E agora a gente vai aprender a usar o potenciômetro a controlar um LED com o Arduino, tá bom? Mas antes de a gente descobrir como que ele faz isso, a gente precisa entender como funciona o LED, tá certo? Temos aqui uma imagem de um LED, né? Você pode ver que o LED ele tem dois terminais, um terminal maior e um terminal menor, tá? Já pelo símbolo você já consegue ver que o LED existe polaridade. Então na perna menor, nesse terminal maior aqui, né, no caso, ele é o positivo e o terminal menor é o negativo, tá certo? O terminal menor, o negativo, a gente chama de catodo. Já o terminal maior, tá? A gente chama ele de anodo, tá certo? Um detalhe muito interessante é que alguns LEDs, quando você usa ele ou quando você pega algum LED de algum componente, de algum equipamento, né, para reutilizar em algum outro projeto, vocês podem perceber que as perninhas vão estar retas, vão estar cortadas, certo? E como é que você vai fazer para identificar esse LED, né? A polaridade desse LED para você poder colocar no projeto? Primeiramente, você pode ver que o LED ele tem uma, olhando de cima para baixo, né? Você vai ver que ele tem uma lateral reta, né? Achatada. Já do outro lado, redonda. Isso a gente consegue identificar que a lateral achatada ele é o negativo, tá certo? É o catodo. E a lateral redonda é o positivo anodo, tá certo? Pessoal, agora nós vamos ver como faz a ligação dele no Arduino, tá certo? Porque a gente precisa controlar esse LED, a gente entendeu como funciona a polaridade desse LED comum, e agora a gente como ligar o LED no Arduino, tá? Aqui no projeto vocês podem ver que eu estou usando o GND da placa Arduino, enviando na protoboard, e o terminal 13 enviando lá para a parte positiva do nosso LED, tá certo? No terminal negativo, ele está indo para esse resistor, que está indo para o negativo do GND, né? O GND do Arduino, no caso, tá certo? Usando esse código aqui, que ele é bem simples de entender, a gente faz com que esse LED comece a piscar, né? A gente define aqui na linha 2 a variável do pino 13, tá certo? No void setup, a gente define esse LED como saída, tá bom? Só um parênteses aqui, nesse LED, nessa segunda linha, int LED 13 vai significar que a gente colocou uma variável no terminal 13 do Arduino, dizendo que lá vai ter um LED, tá bom? Então a gente deu um nome para esse terminal. Em vez de ser 13, a gente vai passar o nome dele como LED. A gente definiu esse terminal 13, né, que a gente declarou como LED a partir de agora, como saída, então a gente usou o comando output, e dentro do void loop a gente colocou 4 linhas, né? Digital write LED, high, que vai significar que vai ligar esse LED, tá bom? A gente colocou um delay, um tempo aqui de 1000 milissegundos, que vai dar igual a 1 segundo, tá certo? E depois a gente fez o mesmo processo, porém a gente usou o digital write LED low durante 1000 milissegundos, ou seja, essas duas linhas, 10 e 11, ela vai ligar o LED durante 1000 milissegundos, durante um segundo. E as duas últimas linhas, né, 14 e 15, vai significar para o nosso Arduino que ele vai ter que desligar o LED durante 1000 milissegundos ou um segundo, tá bom? A gente montou o esqueminha aqui, colocou o projeto em funcionamento e colocou o código aqui e deu um start. Olha só que legal. O LED ele começa a piscar a cada 1000 milissegundos. Se você for fazer esse projeto, você pode editar o delay, colocar 500, ele vai ficar mais rápido. Se colocar 2000, ele vai ficar mais lento, o pisca-pisca. Tá bom? Aqui é o esquema, já usando o potenciômetro para controlar o LED, tá bom? A gente está usando praticamente
o mesmo circuito, tá bom? O negativo ele está indo aqui pro negativo da protoboard, que está indo lá pro Arduino, tá bom? E o pino 13 está indo, e o pino positivo, né, não está mais no pino 13, está no pino 10, tá bom? No potenciômetro é a mesma coisa que a gente fez na aula anterior, tá? Uma perninha, um terminal negativo, o do meio a gente mandou por analógico zero, e o último terminal do potenciômetro a gente colocou no positivo, tá certo? Que seria os 5 volts do Arduino, tá bom? O que acontece agora nesse código também é simples de entender. A gente definiu dois float, né, que é uma variável que vai nos auxiliar, né, para os sinais analógicos, tá bom? Então a gente definiu uma variável float como entrada, uma variável float de saída. Por que float? Ah, o sinal que ele vai dar para a gente vai ser no sinal que vai variar de acordo com o nosso eixo giratório, né? Conforme a gente gira o potenciômetro, tá bom? Então, para isso, a gente precisa usar esse float, senão fica um valor fixo e não dá a nossa informação, tá certo? Não funciona direito, tá bom? E depois a gente vai precisar usar essas variáveis para mostrar essas informações para a gente, que a gente já também viu na aula passada. A gente fez aqui uma declaração de variável, tá certo? Usou o pino 10, colocou ele como LED, e colocou uma variável int, uma variável inteira, tá certo? No void setup, a gente fez na linha 9 aqui, você pode ver que tem um pinMode LED output igual no primeiro código, certo? E aqui no pino 7 tem serial.begin 9600. Isso aqui vai inicializar o monitor serial, tá bom? Serial.begin inicializa o monitor serial do Arduino. A gente usa 9600, que é a velocidade de comunicação do monitor serial, correto? No void loop, a gente fez um algoritmo aqui bem simples de entender, tá bom? A gente pegou a entrada, tá bom? E falou que essa entrada vai receber os dados analógicos da porta analógico zero, que é a porta que está ligando o nosso potenciômetro, tá bom? Então, todo o sinal que o analógico zero ele detectar, ele vai ser armazenado nessa variável de entrada aqui, que é uma float, tá bom? É uma variável flutuante. A gente fez a mesma coisa na variável de saída, tá certo? A gente pegou essa saída, falou que vai receber um mapeamento da entrada, e essa entrada vai variar de acordo com dessa configuração aqui. 0 a 1023 e 0255, tá bom? A gente viu no vídeo passado que 0 a 1023 é o sinal analógico que o potenciômetro gera, tá certo? E o 0, o 0, né, 255 é o sinal que o LED vai gerar, tá bom? Então a gente precisa dessa linha eles trabalharem juntos para não dar essas informações, tá bom? Dando essas informações para a gente, o que a gente vai colocar aqui? Um analógico write, LED, vírgula saída, até porque a gente precisa controlar o LED, por mais que ele esteja num pino digital, a gente vai controlar ele analogicamente. Então a gente definiu o analog write, LED, vírgula saída, certo? Lembrando que essa saída é essa variável aqui, certo? Essa variável flutuante que a gente declarou na linha 2, correto? A partir de agora, a gente inicializou um monitor serial, tá bom? Na linha 19, a gente colocou um serial.print e falou para ele imprimir a mensagem entrada, dois pontos, tá? Essas aspas significa que ela é uma string, tá? Uma frase, tá bom? Que você quer que o monitor serial imprima no Arduino, tá bom? Serial.print, entrada na linha 20, ele já está sem os dois pontos, né? E está sem as duas vírgulas. As duas aspas, né? No caso, ele vai pegar essa variável flutuante aqui de entrada, que está armazenando o dado do analógico zero, e vai dar as informações aqui nesse pino, aqui nessa linha, tá certo? Depois na linha 22, a gente fez a mesma coisa, só que com a variável saída, tá certo? Bem simples de entender também.
Depois, na última linha, na linha 25, a gente usou o delay de 500 milissegundos, ou meio segundo, tá certo? A gente montando o projeto, vocês podem reparar que mexendo o potenciômetro aí, o LED vai acendendo devagar. E aqui no monitor serial, aqui embaixo, a entrada vai até 1023 a 0 e a saída vai até 253 e depois volta para o zero também, tá certo? E assim os dois trabalham juntos e nos mostra o funcionamento dos dois componentes trabalhando simultaneamente, né? Certo? Então é bem simples de fazer esse projeto, tem bastante aplicações, tá bom? Depois a gente vai colocar outros projetos usando potenciômetro, explicando também o funcionamento. Você pode colocar nesse projeto, no caso que a gente fez, você pode colocar mais um LED e mais um potenciômetro controlando, tá certo? A gente pode fazer um vídeo desse, dependendo dos comentários embaixo do vídeo, tá certo? Então, se tiver interesse, comente embaixo do vídeo o que você gostaria que a gente gravasse para vocês, que a gente providencie esse vídeo, tá certo? Estou deixando aqui 2 vídeos para vocês, tá certo? Da aula anterior, inclusive, para você poder assistir e estar a par do funcionamento desse projeto que a gente está fazendo, tá bom? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curte esse vídeo e compartilhe para os seus amigos. Conhecimento nunca é demais, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!